dizendo, não mostraram a maldade, não mostraram as sentenças do Senhor. Então, tomando apenas esse texto aqui, essa citação, isso é justamente o que Jeremias está dizendo. Sabe por que houve o cativeiro? Porque os profetas profetizaram falsidade, vaidade, vacuidade, mentira e engano. Então, meus irmãos, o que nós temos que entender é que chegou o tempo em que Deus está abrindo os seus céus. Aquilo que ele diz lá no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, quando diz que o saber se multiplicará. Em nenhum momento ali Deus está falando de tecnologia e de ciência. Deus está falando da revelação. No tempo do fim, Deus vai trazer com clareza a revelação. É isso que Deus está fazendo nesta hora. Não é uma revelação de novidades, mas uma revelação que nos mostra a que horas nós estamos da noite, qual a condição que nós estamos, qual o caminho que devemos andar, e o que Deus está exigindo do seu povo nesta hora. É isso que Deus está nos falando. Agora, por favor, permita-me colocar um outro texto. Se vocês quiserem, apenas vou citar Ageu, capítulo 1 e o versículo 4. Leia. Meus irmãos e irmãs, eu creio que todos nós podemos sair hoje deste lugar, e antes de dormir, a gente consegue ler o livro de Ageu. Você pode ler esse livro rapidamente. A história é linda, simples. No capítulo 1, o versículo 4, o Senhor diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? O sentido aqui é luxuosas. É isso que o Senhor está dizendo. Enquanto a minha casa permanece em ruínas. Quando houve o desânimo e o povo parou ali, no capítulo 4, capítulo 5 do livro de Esdras, quando a oposição veio, e o povo ficou desencorajado em restaurar a devoção, porque a casa estava sendo colocada de pé, porém as oposições fizeram com que a obra parasse, durante 15 anos, Deus levanta esses dois homens para expressar a sua mente. Então, a primeira palavra é tempo de vocês darem a máxima atenção à vossa vida, aos vossos valores, ao vosso luxo, ao vosso prazer, enquanto a minha casa está em ruínas. Será que a gente consegue sentir a tônica do coração de Deus nessas palavras de Ageu? Eu me lembro do Salmo 132, quando Davi disse assim: eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei repouso à minha alma, enquanto eu não encontrar um lugar para a habitação do Senhor. Enquanto eu não encontrar o lugar para a habitação do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, essas palavras de Ageu são significativas, porque é justamente o que está acontecendo nos nossos dias. A grande e terrível obra de Satanás é nos levar a viver o cristianismo de aparência, o cristianismo superficial, e não preocuparmos com aquilo que são as demandas de Deus, aquilo que são as prioridades de Deus, aquilo que realmente tem a ver com a nossa vocação e com a nossa visão. E falando nesses dois pontos, eu quero dizer para vocês que se houve 15 anos que a obra foi parada, durante muitos e muitos séculos, se você estudar a história da igreja, você vai ver que houve muitos processos dentro da história da igreja, muitos movimentos de restauração. Muitos desses movimentos foram pervertidos, ou se perderam, houve mistura, ou o homem tomou a centralidade, a exclusividade. O inimigo sempre usou suas sutilezas para nos desviar da visão celestial.
e para nos roubar a vocação celestial. Visão e vocação. Meus irmãos, eu digo para vocês, o que Deus deseja restaurar na sua casa é a visão celestial e a vocação celestial. Sem visão celestial, sem vocação celestial, nós vamos preocupar com as nossas casas, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com a nossa segurança. As duas grandes palavras que designa, que descreve a nossa sociedade é a autopromoção, a autoglorificação, que é a mesma coisa, e a autopreservação. Autoglorificação e autopreservação. É isso que o homem moderno busca. E digo para vocês, que grande parte do cristianismo está sendo moldado pela autoglorificação e pela autopreservação. Nós estamos perdendo o senso da eternidade. E por quê, irmãos? Porque perdemos a visão celestial. E, consequentemente, perdemos a vocação celestial. Visão e vocação. Isso tem que ser restaurado em cada um de nós aqui. Se você não entender o que é visão celestial, você vai andar seus próprios caminhos. Eu disse isso muitas vezes, nesses mais de 20 anos. Eu vou dizer mais uma vez. O pior juízo que Deus pode exercer contra nós é deixar que andemos em nossos próprios caminhos. O pior juízo que Deus pode exercer contra nós é deixar que andemos em nossos próprios caminhos. Nós necessitamos de uma visão celestial que cause em nós assombro, uma visão que capture o nosso coração, uma visão que nos faça estremecer diante de Deus, uma visão que provoque em nós assombro, como provocou em Isaías, no capítulo 53, visão celestial, aquilo que governou a vida do apóstolo Paulo, a ponto dele dizer, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão gera vocação. Não há nada mais importante hoje para um cristão fazer nessa terra do que estar envolvido com a vocação celestial. Você pode ser a pessoa mais importante no seu trabalho. Você pode ser a pessoa mais importante na sua família. Você pode ser quem você acha que você é. Mas eu digo, não há função mais importante neste mundo do que estar envolvido com aquilo que Deus está envolvido. A vocação celestial. A Bíblia diz em Hebreus 3 que nós somos participantes da vocação celestial. A grande pergunta que eu quero fazer para todos nós aqui: você está participando da vocação celestial? Qual é a vocação que você tem? O que governa os seus afetos? O que governa a sua visão? O que governa a sua vida? O que governa a sua vida é o que define a sua eternidade. O que te governa é o que define a sua eternidade. Se isso não te faz pensar, repensar, e não provoca em você o senso da oração, então não é o evangelho de Cristo que você recebeu o evangelho de uma religião. Vocação celestial. A casa é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruínas. Essa foi a mensagem que provocou a grande mudança na história do livro de Esdras, que encorajou aquele povo a edificar a casa de Deus. Embora aquilo era história, para nós o assunto casa tem uma realidade muito maior. O assunto casa de Deus, o Novo Testamento, é algo muito maior. O Senhor Jesus disse, eu edificarei minha igreja. Há algo que nós temos que perceber aqui. Se você observa todo este livro de Ageu, como também o livro de Zacarias, vai tratar do assunto da edificação e da restauração da casa de Deus.
E a história desses dois profetas é uma história linda. Eu quero mostrar algo para vocês